Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Eu Simples Assim. E nesse vídeo nós vamos dar continuidade, aqui vai ser a segunda parte sobre o tema Filosofia Tolteca, uma herança da Atlântida, os 4 compromissos. Nós aqui vamos abordar esse livro aqui, ó, que foi o livro que eu comentei no último vídeo. Se você por acaso não viu o último vídeo, eu sugiro que veja, porque ali eu falo um pouco sobre esse povo, quem foram os toltecas, quem foi essa civilização. E é muito interessante para que vocês entendam um pouco, né, sobre essa filosofia. Eu vou deixar o card aqui em cima, ou aqui, né, nunca sei. Não deixem de assistir o vídeo para que vocês tenham a melhor compreensão mesmo sobre o tema. Esse livro ele foi escrito por Dom Miguel Ruiz, e ele é um dos descendentes desse povo tolteca, que tinha uma grande sabedoria, e ele trouxe um pouco dessa sabedoria, colocando que se a gente adotar na nossa vida 4 hábitos simples, mas vão demandar que a gente faça um trabalho, né, conosco, porque, como eu falei lá no primeiro vídeo, nós vivemos uma sociedade que nos coloca compromissos que, na verdade, nos impõe, né? Que, na verdade, nós temos que seguir aquela cartilha, mas que muitas vezes para nós não faz sentido. Isso nos traz um peso, nos traz uma infelicidade. A vida ela fica mais pesada, isso rouba a nossa energia. E esses hábitos simples seriam compromissos com você mesmo, que você adotaria no seu dia a dia, que te levariam à verdadeira liberdade, aquela que vem lá da alma, lá da sua essência. E essa sabedoria, segundo ele, vem dos nagaus. Os nagaus seriam os sacerdotes, tipo os sacerdotes, né, desse povo tolteca, que seriam grandes sábios. Como vimos lá no vídeo anterior, todo esse povo que hoje é chamado de pré-colombiano, eles têm muita sabedoria, até mesmo inexplicáveis para a ciência de hoje. Porque a ciência não consegue explicar arquiteturas feitas lá naquela época, com blocos gigantescos e uma composição, um encaixe perfeito. E eles, muito dessas construções estavam alinhadas astronomicamente com estrelas, com os solstícios, com os equinócios que ocorrem todos os anos. Então eles também dominavam um conhecimento astronômico, astrológico muito grande. E naquela época a ciência não explica isso porque não havia tecnologia, equipamentos para essa medição astronômica. Então fica aí um mistério, como que eles conseguiram fazer isso tudo? Eles tinham uma tecnologia que a gente não consegue explicar nos dias de hoje. E nós vimos no vídeo anterior que eles são descendentes, eles vieram da civilização Atlante. Eles foram a terceira sub-raça da raça mãe Atlante, que foi uma sub-raça de um apogeu extraordinário. Não deixem de ver o vídeo anterior para que vocês entendam isso. Então são descendentes diretos desse povo Atlante, os maias, os incas, os ancestrais mexicanos, os astecas. E agora falando aqui do livro, ele é bem interessante porque a visão que ele traz é uma visão bem parecida do que fala as tradições orientais. Eles falam que nós vivemos numa ilusão. E essa ilusão, para ele, para os toltecas, é chamada de mitote, que seria maia para os indianos. E eles falam que esse mitote é como se fosse uma névoa. Uma névoa é como se a gente tivéssemos um espelho na nossa frente e nós não conseguíamos ver o que é a imagem que aquele espelho reflete, porque aquele espelho está enevoado. Essa névoa seria as ilusões, e as ilusões eles chamam de sonhos. Então cada um tem sua ilusão, cada um tem seu sonho. E a sociedade ela vive numa tremenda ilusão. É como se fosse mesmo a Matrix, Maia, né? Mitote.
E a ideia principal da filosofia tolteca é que todos nós estamos inseridos nesse grande sonho, que é essa grande ilusão, que é essa névoa que nos impede de ver a realidade. E essa alegoria, na verdade, seriam os padrões de comportamento que é imposto pela sociedade. Porque nós vivemos essa imposição de padrão de comportamento, nós somos condicionados a agir de uma certa forma, a seguir determinadas regras, crenças e conceitos. E cada ser humano acaba nascendo dentro de um conceito, dentro de uma regra, dentro ali de um padrão. Por exemplo, uma pessoa que nasça lá no Oriente Médio, muito provavelmente ela vai ser muçulmana. Então ela vai estar, né? Ela vai seguir o que prega, os dogmas que prega aquela religião. Ela vai seguir o que a família, o que a sua família lhe apresenta, o que a sua família lhe ensina. Ela vai para a escola, ela vai ser ali modelada conforme o que a escola vai ensinar. Então é todo um contexto. Cada pessoa ela vai ter como se fosse uma ilusão, um sonho ou uma névoa diferente, porque elas vão estar condicionadas a alguma crença. Cada um vai ter uma influência da sua cultura, da tradição daquele país, daquele povo, no qual ela está inserida. Aí cada um vai ter a sua visão da realidade. E ali a pessoa ela começa a construir a sua personalidade, que é o seu eu, o seu ego, de acordo com do que aquela sociedade vai lhe imprimir. E os toltecas falam que esse é o grande problema, porque a pessoa ela vai estar condicionada a fatores externos, né? Ela não vai estar assim sendo impulsionada pela sua essência, pelo seu ser. Muito pelo contrário, a sua essência ela vai ficando lá para trás. À medida que a personalidade, né, aquelas crenças limitantes vão tomando conta dela, mais a sua personalidade vai se fortalecendo e a sua essência vai ficando cada vez mais lá murchinha, né? Cada vez mais escondida, oculta dentro dela. Gente, tem uma música muito bacana do Supertramp que tem tudo a ver com esse tema. Eu vou deixar o link dela aqui na descrição e depois vocês vejam esse clipe, né, do Supertramp, que fala exatamente isso. Como que uma criança ela começa a ser formatada pelo sistema, na verdade. Que elas nascem puras, inocentes, e à medida que ela vai crescendo, vai frequentando escola, a família vai falando isso, aquilo, ela começa a seguir uma religião, ela vai para o mercado de trabalho, aí é aquela competição, aí as coisas começam a mudar completamente. Essa música é muito legal, muito legal. Não deixem de ver, é muito bacana. Então, gente, esse livro, na verdade, ele nos alerta o perigo que é a gente se jogar completamente nessa grande ilusão, achar que a verdade única e soberana é essa. E não é, não é. E para isso, nós precisamos nos conhecer. Mas nós vamos chegar lá. Eu vou falar aqui, agora, dos 4 compromissos do qual ele propõe, né, que a gente comece a trabalhar e que a gente comece a adotar esse hábito aqui na nossa vida. Então, esses 4 compromissos seriam os seguintes. Isso é para a gente fugir dessa domesticação que é nos imposta por aí. O primeiro compromisso: seja impecável com a sua palavra. O segundo compromisso: não leve nada para o lado pessoal. O terceiro: não tire conclusões. E o quarto e o último: sempre dê o melhor de si. Se nós seguirmos com nós mesmos esses 4 compromissos de forma efetiva, teríamos uma vida com mais significado, uma vida mais leve, mais fluida, iríamos fluir com o universo e iríamos ter uma leveza, seríamos livres. O primeiro compromisso, ele é muito interessante porque ele fala ser impecável com a palavra.
esse seria o hábito assim mais difícil de ser adotado. Ou seja, o mais difícil de se cumprir. Parece algo assim bem simples, mas ele é extremamente poderoso. E por que ele é tão difícil assim pra gente? Vamos lá. No livro ele faz até uma menção a Gênesis da Bíblia, aquele trecho que fala o seguinte: no início havia o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. Então, aqui ele fala do poder da palavra, como o poder da palavra ele é poderosíssimo. E através dela, você pode se aproximar ou se afastar do divino, só com o poder da sua palavra. Olha só como que isso é sério, como que isso é poderoso. E muitas das pessoas, elas desconhecem isso. Essa é uma passagem bíblica muito forte, né? Que nos ensina, né? O poder da palavra, o verbo. Então o livro fala, né, ser impecável com a palavra. Eu vou ler um trechinho aqui que está na página 40, que explica muito bem isso. Ser impecável com a própria palavra é empregar corretamente a sua energia, é usá-la na direção da verdade e do amor por você. Se você se compromissar a ser impecável com a sua palavra, basta essa intenção para que a verdade se manifeste por seu intermédio e limpe todo o veneno emocional que existe em seu interior. No entanto, é difícil firmar esse compromisso, porque aprendemos a fazer exatamente o oposto. Temos aprendido a mentir como um hábito de comunicação, não apenas com os outros, mas com nós mesmos. Não somos impecáveis com a palavra. Forte isso, né, gente? E é exatamente isso que acontece no nosso dia a dia. Então, esse parece um hábito simples, mas se a gente começar a nos observar, né? É aquela história, orar e vigiar. Se a gente começar a nos vigiar, nós vamos ver quantas vezes nós não somos impecáveis com a nossa palavra. E esse seria um primeiro passo, um primeiro passo a caminho de uma mudança significativa da nossa própria vida. Veja que a palavra ela tem energia, ela tem poder. Se nós aplicarmos as palavras para um sentido negativo que vai levar ao mal a outras pessoas, isso vai retornar para a gente. Não tem outra consequência. É uma lei, né? A lei de causa e efeito. É uma das leis herméticas. O que você planta, você colhe. Então é muito importante a gente parar, né, de fazer fofocas, julgamentos, maledicência, críticas e agressão, né? Agressão verbal, né? Aquelas discussões, isso faz tão mal, né? Suga a nossa energia, tão pesado. Então, da gente começar a refletir e começar a ser impecável com a palavra. Isso seria o primeiro compromisso, o primeiro passo. O segundo compromisso, não leve nada para o pessoal. Esse também, né, é uma questão muito difícil. Eu era, né, eu tento me melhorar, mas eu era muito assim, de levar as coisas para o pessoal. Ainda sou, né? A gente está se trabalhando, todos nós, né? Você levar as coisas para o pessoal, você achar que sempre alguma coisa é com você realmente. Isso pesa a nossa vida, isso rouba a nossa energia. É a questão da gente sempre se sentir vítima das circunstâncias. A maioria das pessoas tem essa mania de se sentir vítima das circunstâncias, que o mundo não é legal com a gente, que a gente sempre está sendo injustiçado, a gente vê as coisas por um ângulo errado. A gente tem que, o que as pessoas acham, pensam ou falam da gente, isso é problema delas. Lembra que quem cria a realidade, a nossa realidade somos nós, através dos nossos pensamentos, nossas emoções. Então, se alguém vem te denigrir, te botar para baixo, falar mal de você, não acredite naquilo, não leva aquilo para o pessoal. Aquilo é problema dela, ela é uma fofoqueira,
né? Você sabe o que que você é, o que que você fez. Então, a gente tem essa mania. E assim, até coisas pequenininhas. Às vezes uma pessoa passa pelo nosso lado, um colega de trabalho, por exemplo, não dá um bom dia. A gente já leva pro pessoal, pô, será que eu fiz alguma coisa para esse cara? Pô, o cara é esquisito, por que que ele não me respondeu? E às vezes não, o cara tá com um problema, tá com a cabeça em outro lugar, a gente não sabe. A gente não sabe. Então, aí entra já o próximo compromisso, que é não tirar conclusões. A gente já tira a conclusão de um monte de coisa que a pessoa não gosta da gente, e aí já fica meio assim, pé atrás com aquela pessoa, de uma atitude idiota, não falar um bom dia, por exemplo. Nós temos que ter a percepção do que vem do mundo exterior, do que as pessoas acham. Aquilo ali é um problema delas, é um achismo delas. São apenas opiniões que têm a ver com o mundo delas. Esse compromisso nos ensina que nós não devemos ficar aprisionados ao pensamento e opinião das outras pessoas. Nós vivemos num mundo que as pessoas elas dão pitaco em tudo o tempo inteiro. Nós também damos pitacos, né, na vida dos outros. Quantas vezes, né, se a gente for parar para pensar, a gente pensa, pô, fulano deveria fazer isso, não aquilo. E assim nós vivemos uma vida de julgamentos, de críticas e de competição. Vou ler aqui para vocês um trechinho que está na página 50, que define muito bem isso. Nada do que os outros fazem é motivado por você. É por causa deles mesmos. Todas as pessoas vivem seu próprio sonho, em sua própria mente. Estão num mundo completamente diferente daquele no qual vivemos. Quando levamos algo para o lado pessoal, presumimos que os outros sabem o que está no nosso mundo, aquilo que tentamos impor ao mundo deles. Mesmo quando uma situação parece pessoal, mesmo que os outros o insultem diretamente, não tem nada a ver com você. O que dizem, o que fazem e as opiniões que emitem estão de acordo com os compromissos que as pessoas possuem em suas mentes. O ponto de vista deles provém de toda a programação que receberam durante a domesticação. Então é isso, gente. Vamos tentar fazer o que eles nos ensinam. O que quer que as pessoas falem, pensem, sintam, não devemos levar para o lado pessoal. Isso é um problema unicamente delas. Isso é difícil? É muito difícil. Mas, gente, é uma questão de observação e treino, porque mudar hábitos, ele dá muito trabalho. É um trabalho árduo. Agora vamos falar do terceiro compromisso. Não tire conclusões. Olha só, isso também é forte. Como vamos mudar isso? Tirar conclusões também é algo que nós fazemos o tempo inteiro, o tempo todo nós tiramos conclusões. E pior, gente, além da gente tirar conclusões, a gente acha que aquilo é a verdade única do universo, que é a conclusão que nós tiramos. A gente acredita que aquilo ali é real. Quanto mais isso nos dias de hoje, que todo mundo tem opinião sobre tudo, não é mesmo? O autor, ele tira uma conclusão muito óbvia e muito, assim, se a gente parar para pensar, tem todo o fundamento, é que grande parte das frustrações e sofrimento das pessoas vem porque elas levam as coisas para o lado pessoal e tiram sempre conclusões. Então, essas duas coisas acarretam um sofrimento muito grande para a pessoa. Traz um peso. Um exemplo prático. Às vezes acabamos de conhecer uma pessoa e a gente mal conhece aquela pessoa, a gente já tece algum julgamento, né? Tira alguma conclusão sobre ela. Muitas vezes a gente nem vai muito com a cara daquela pessoa. Que vem até aquele ditado que fala, né? Meu santo não bateu com o santo daquela pessoa. E ali a gente já tira conclusões, já começa a pensar coisas, já tira as conclusões que a pessoa é isso e aquilo, pronto e acabou. E aquela ali é a realidade.
Cara, se a gente pensar bem direitinho, isso tudo é muito bizarro, não é mesmo? E essa questão também é uma questão muito difícil, né? Nós temos que nos trabalhar bastante, porque nós somos condicionados a tirar conclusões o tempo inteiro. Nós tiramos conclusões de tudo, né? Fazemos julgamentos, críticas com todo mundo. Aí tem uma história, né, que é muito legal. Quando você aponta um dedo, 4 vêm contra você, né? Não é isso? Então, os julgamentos, eles não levam a nada, né? Se criticar, a gente tem que observar, não tirar conclusões. É um ensinamento tolteca. Tem um trechinho na página 60 que fala muito bem sobre isso. Eu vou ler aqui para vocês. Criamos muito veneno emocional apenas tirando conclusões e fazendo isso de forma pessoal, porque geralmente começamos a tagarelar sobre nossas conclusões. Lembre-se, fofocar é a forma como nos comunicamos no sonho do inferno e transferimos venenos de uns para os outros. Bem forte isso aqui, né, gente? Então, esse é mais um comprometimento que os toltecas nos sugerem para trabalharmos com afinco. Não tire conclusões. O quarto e o último compromisso é: sempre dê o melhor de si. Aí, gente, já entra um trabalho intenso, que é o trabalho do autoconhecimento. Todos os outros anteriores, quando você começa a lapidar isso, você vai estar trabalhando de alguma forma com o seu autoconhecimento, porque você vai estar começando a olhar para dentro, não olhar para fora. E isso é um trabalho árduo. Mas é aí com esse trabalho que a gente começa a rasgar o véu de Maia. A gente começa a afastar o mitote, né? A gente começa a dissipar essa névoa que nos impede de enxergar a realidade. E então começamos de fato a enxergar a verdade. Porque assim, gente, dessa forma a gente vai estar de encontro com a nossa natureza, com a nossa essência. Estaremos nos conhecendo e buscando coisas que vão fazer o nosso coração vibrar. Isso seria firmar um compromisso conosco mesmo. E você começa a dar o melhor de si quando você começa a trabalhar os 3 anteriores. Veja como eles estão assim bem interligados. Tem um trecho do livro que está aqui na página 69 e 70, que para mim é assim, a cerejinha do bolo. Que fala que a maioria das pessoas, elas fazem sempre algo esperando uma recompensa. Mas isso é uma forma errônea de se fazer algo. O verdadeiro sentido das coisas está em você dar o melhor de si, sem pensar em recompensa. Você dá o melhor de si, que a recompensa será uma consequência. E na nossa sociedade isso é o contrário, né? Nós fazemos exatamente o contrário. Nós pensamos sempre na recompensa, no pagamento, para depois efetuar aquilo. Mas os sábios falam que quando a gente faz uma coisa com aquela dedicação, aquele amor, sem pensar em nada, a recompensa ela vem de alguma forma. Então vou ler esse trechinho aqui para vocês. Dando o melhor de si, você vai viver intensamente a sua vida. Será produtivo, será bom para você mesmo, porque irá se doar à sua família, à sua comunidade, a todos. Mas é a ação que irá fazê-lo sentir a mais intensa felicidade. Quando você sempre faz o melhor, pode assumir a ação. Fazer o melhor é assumir a ação, porque você ama isso, não porque espera uma recompensa. A maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Só age quando espera uma recompensa e não aprecia a ação. E esse é o motivo por que não fazem o melhor. Isso aqui é uma lição, né, gente? Uma lição esse trechinho, eu acho que é a cereja do bolo. Porque quando a gente entra nessa seara do autoconhecimento, a gente começa a entender que é justamente por aí.
você fazer as coisas com amor, com dedicação, com alegria, que aí as coisas começam a vir para você. E aí, pessoal, o que vocês acharam desses 4 compromissos da filosofia tolteca? Elas podem impactar profundamente a nossa vida, não é mesmo? São, na verdade, 4 compromissos fundamentais para que a gente tenha uma vida com mais plenitude, uma vida de felicidade, de harmonia. Pois esses compromissos, eles vão acabar nos levando para um caminho que vai nos fazer ter uma conexão com a realidade maior, né? Nós estamos aqui para isso. Rasgar esse véu, né, que nos encobre, dissipar essa névoa, né, essa névoa tão espessa que nos impede de ver a realidade. E se a gente pensar bem pensadinho, esses 4 compromissos nada mais são do que fazermos a nossa reforma íntima, nos lapidarmos, olharmos, encararmos de frente, né, as coisas que não são legais, que a gente tem que mudar. E é uma maneira da gente sempre pensar nesses 4 hábitos, né, escrevê-los, para sempre ter isso em mente, que isso aí com certeza pode mudar a nossa vida. Mudar a nossa vida para melhor. Então é isso, gente. Aqui os toltecas nos ensinam a trilhar uma vida com mais felicidade dentro de uma realidade. Que isso nos vai trazer uma liberdade. Uma liberdade que nós achamos que temos, mas nós não temos liberdade. Nós não temos. Porque nós vivemos presos numa matrix. E a gente precisa enxergar isso e saber conviver, estar na Matrix, mas não ser da Matrix, né? A gente aprender isso, aprender a dominar esses maus hábitos que nós temos, nos lapidar para termos uma vida com mais felicidade. Então vejam, gente, o que fala aqui na página 75. Os 4 compromissos são um sumário do poder da arte da transformação. Um dos domínios dos toltecas. Você transforma o inferno em céu. O sonho do planeta é transformado em seu sonho pessoal de céu. A sabedoria está lá, só esperando que você a use. Os 4 compromissos estão lá. Você só precisa adotá-los e respeitar seu domínio e poder. Você simplesmente oferece o melhor de si para respeitar esses compromissos. Você pode fazer isso hoje. Escolho honrar os 4 compromissos. São tão simples e lógicos que até uma criança é capaz de compreendê-los. Mas você precisa ter uma grande força de vontade para cumpri-los. Então é isso, gente. E aqui fica, né, uma mensagem dos toltecas para que a gente aplique isso na nossa vida cotidiana. E tem mais um trechinho aqui que eu queria fechar, que ele fala o seguinte: quando você transforma todo o seu sonho, a mágica acontece em sua vida. Aquilo de que precisa lhe vem facilmente, porque o espírito se move com liberdade através de você. É o domínio da intenção, o domínio do espírito, o domínio do amor, o domínio da gratidão, o domínio da vida. Esse é o objetivo dos toltecas. Esse é o caminho para a liberdade pessoal. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da filosofia tolteca, né? De conhecer um pouquinho delas. Vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Eu adorei esse livro, adorei conhecer um pouco mais sobre essa filosofia deles. É um ensinamento de muita sabedoria realmente, para que a gente tenha uma vida com mais felicidade, felicidade genuína. Então, pessoal, fico por aqui. Até o próximo conteúdo. Muita paz e luz para todos. Namastê.